Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, temos aqui um corte da entrevista do José Boto. Ele deu uma entrevista ontem para a ESPN Brasil e eu vou trazer aqui para você um corte, tá bom? Só que eu quero avisar que este vídeo será diferente dos vídeos do canal. A imagem vai ter que ficar um pouco diferente, tá bom, galera? Por motivos óbvios, direitos autorais, tá bom? Então, espero que vocês compreendam. É só neste vídeo aqui que vai ser assim, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. E as imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Agora sim, vamos assistir aqui a entrevista. Muito bem, então vamos receber José Boto ao lado de Pedro Henrique Torre para bater um papo aqui conosco, ao vivo, neste Sport Center. Muita coisa para a gente conversar. Pedro, Boto, sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui no nosso Sport Center. Um beijo aos dois, boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Tudo bem, Gláucia? Muito boa tarde para você, um beijo, um abraço para o Calçade, um beijo para a Mari também, muito obrigado também ao José Boto, diretor do Flamengo, por aceitar o nosso convite aqui para participar desse bate-papo. Vamos ter aqui sobre esse início ainda de trabalho no Flamengo. Boto, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aqui por receber a gente no Ninho do Urubu. Estamos aqui, Campo 1 aqui atrás. E queria começar perguntando, estamos dois sofrendo com calor aqui no Rio de Janeiro, hein, Glaucio? Só para dizer, tá bem difícil mesmo, tá bravo. Mas queria falar um pouquinho com você, como é que tem sido esse início de trabalho, conhecimento do futebol brasileiro, enfim, o trabalho no Flamengo, esse período ainda é de adaptação, dá para dizer assim? Obrigado mais uma vez. Num clube como o Flamengo é difícil nós falarmos de adaptação. Nós temos que chegar prontos, não é? É óbvio que há muita coisa, principalmente a dimensão do clube, a relação da imprensa e da torcida com o clube, que é algo que eu não estou habituado. E tem sido as coisas mais difíceis de lidar, têm sido essas, principalmente a forma como vocês, jornalistas, interagem com o clube. É algo que não é normal na Europa. De resto, o trabalho tem sido perfeito e dentro daquilo que nós previamente já tínhamos planeado. Agora, você fala desse convívio mais intenso entre a imprensa e o diretor de futebol do Flamengo, que é bem comum para a gente aqui no futebol brasileiro, para a gente não tem como ser muito diferente. E aí fala-se muito de contratações, tiveram as chegadas, e aí, enfim, possíveis renovações. Publicamente tivemos aí até posicionamento do pai do Gerson, enfim, falando de questões de renovação, valorização salarial. Como é que está essa situação do Gerson especificamente, se você pudesse falar com a gente? Já houve algum tipo de encontro? Porque é algo que preocupa muito a torcida rubro-negra, porque se trata do capitão, um jogador muito identificado com o Flamengo. Lá está, esse é um tipo de pergunta que na Europa não se faz, mas tentando adaptar-me a esta nova realidade e desde que nunca prejudique aquilo que são os interesses do clube. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achámos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Então, Glaucio, agora eu passo o Boto aí para o estúdio, ele está na escuta de vocês, pode responder mais um pouquinho aí, vai ficar mais um tempinho com a gente, então fiquem à vontade. Boa, Pedro. Obrigada, Boto. Mais uma vez um prazer recebê-lo. Obrigada também por nos atender. Você chega aqui ao Brasil, já que você está falando dessa relação até com a imprensa, né? Pelo menos na imprensa, conhecido como alguém que tinha já um trabalho muito amplo com o futebol brasileiro, e eu digo aí de conhecer jogadores brasileiros pelo mundo. E por que o convite, talvez, para não trabalhar no futebol brasileiro não tenha chegado antes? Ou se você já em algum momento da sua carreira pensou em trabalhar por aqui? Os últimos anos, as últimas temporadas, a gente tem bastante estrangeiro trabalhando aqui, os portugueses como treinadores, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi, inclusive, esse convite dessa atual diretoria do Flamengo e se antes já havia até essa sua vontade ou até um outro convite para trabalhar por aqui.
Eu já tinha expressado, até penso que aqui neste canal, que era um futebol que me seduzia. Porquê? Eu acho que de 3 fatores que nós devemos considerar de importantes no futebol, vocês têm 2 que são fundamentais ao mais alto nível, que é bons jogadores e uma torcida apaixonada. E talvez vos falte um pouco de organização, e quando digo organização, refiro-me também dentro de campo, alguma organização tática, e por isso talvez o sucesso de muitos treinadores portugueses, que até espanta um pouco os portugueses, porque não eram treinadores de uma primeira linha em Portugal. Mas eu já tinha demonstrado, inclusive nesta casa aqui, essa vontade, essa curiosidade de trabalhar no futebol brasileiro. Houve algumas sondagens, nada de concreto. A primeira concreta, e felizmente, foi o Flamengo, um clube desta dimensão. Olá, Boto, boa tarde. Paulo Calçade, nós fizemos um programa juntos durante a pandemia, né? Aqui a gente ouviu o Boto no Bola da Vez, foi muito bacana, para trazer a sua experiência e seu olhar para o futebol brasileiro, que na época do Shakhtar era intimamente ligado, né? E o Shakhtar era uma equipe que sempre recebeu jogadores brasileiros, então, assim, acho que poucos conheciam o futebol brasileiro como o Boto. Porque aqui os jogadores brasileiros participavam muito, né, da campanha do Shakhtar. O que eu queria saber do José Boto é o seguinte, como que é a estrutura agora com uma nova diretoria? Então tem um novo presidente, o Boto foi contratado para ser o diretor de futebol do Flamengo. Como essa estrutura, Boto, é? Porque eu vejo 2 pilares muito importantes no vestiário, o treinador e a sua presença também. O problema no Brasil, isso acontece muito em outras situações, às vezes o treinador fica isolado. Você fala, onde é que está o diretor nessa hora? A voz do diretor é muito importante no vestiário também. Então eu queria saber como é essa estrutura do Flamengo, incluindo o seu cargo hoje em relação a jogadores, aos comandos, a toda a elaboração do que vem de temporada. Como é que as coisas funcionam hoje no Flamengo? Pois foi essa entrevista que tivemos, essa bola da vez, foi muito interessante. Na altura o Shakhtar tinha 14 jogadores brasileiros e como é óbvio, para termos esse número de jogadores brasileiros, ainda por cima jogadores jovens, que muitos deles nem nunca tinham jogado na Série A, e que passado 3 meses de serem contratados estavam a jogar na Champions League. Lembro que falámos sobre isso, mas é óbvio que tinha e tenho um bom conhecimento do futebol brasileiro, até de algumas questões culturais em relação aos jogadores, por ter lidado muito com os jogadores brasileiros. Em relação à estrutura, a estrutura é simples, é uma estrutura baseada muito naquilo que se faz na Europa. Existe um presidente, que é realmente quem comanda o clube, e que depois delega num diretor para o futebol, pode-se chamar diretor técnico, podem chamar diretor desportivo, aqui é diretor técnico, no nosso caso, que é quem comanda o futebol do clube. A minha visão dessa função é uma visão abrangente que vai muito além da pessoa que contrata e vende jogadores. Muito além disso, é alguém que tenta definir um modelo de jogo para o clube, alguém que interage diariamente com o treinador e com os jogadores, servindo muitas vezes também como conselheiro e também de proteger aquilo que são os interesses do clube, que muitas vezes não são os interesses dos treinadores. Mas de uma forma em que o treinador me ouça por conhecimento, por reconhecer em mim conhecimento sobre o futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador, e não
por uma imposição de cargo. Ou seja, está aqui o diretor e agora tu tens que responder ao diretor. Não é esse o modelo que nós perfilhamos. É um modelo de competências e depois de discussão de tudo o que é o dia-a-dia do futebol e da outra parte, que é a parte estratégica, que vai muito além do dia-a-dia e da época. É assim que nós estamos a funcionar neste momento. Tudo bem, Boto? Boa tarde. Mariana Pereira aqui falando. Quero fugir um pouquinho do futebol masculino do Flamengo, mas eu sei, né, que você na sua apresentação falou que o futebol feminino não é totalmente do seu conhecimento, mas a gente está prestes a receber uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil, né? Em 2027 o Brasil vai ser sede e no fim da temporada passada a gente teve o ex-presidente do Flamengo se colocando contra essa realização do Mundial aqui no Brasil, em que a FIFA queria, na voz, né, do próprio ex-presidente, queria empurrar esse assunto para o Brasil, porque a preocupação dele era com os gramados. O gramado do Maracanã para receber um jogo de menor expressão, segundo ele, da Copa do Mundo feminina da FIFA. Eu queria saber de você se esse entendimento do Flamengo, ou você, enfim, se já teve essa oportunidade de conversar com o próprio BAP, sobre esse núcleo dentro do Flamengo do futebol feminino. Vocês pretendem, a longo prazo, se inteirar um pouco mais sobre o assunto e não deixar tanto ele, né, terceirizado ali dentro do clube? O Flamengo não conquista título de expressão no futebol feminino há muito tempo. E aqui dentro do Brasil a gente tem um exemplo de case de sucesso, que é o próprio Corinthians. Queria saber de você o seu pensamento, na verdade, sobre o desenvolvimento do futebol feminino. Responder-lhe da seguinte forma. Da mesma forma que eu penso que para tocar o futebol profissional de um clube tem que ser alguém profissional identificado com o fenómeno, o futebol feminino, para o desenvolvimento do futebol feminino, tem que ser exatamente a mesma coisa. Eu não me sinto capacitado para o fazer, não me sinto capacitado porque não tenho conhecimento sobre quem é que são os melhores técnicos, quem é que são os melhores jogadores, que tipo de modelo de jogo se adapta mais aos jogadores que temos. Não tenho esse conhecimento, por isso é uma área em que eu não interfiro nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o futebol feminino está a ganhar uma expressão mundial muito grande, inclusive na Europa a UEFA obriga todos os times que participam na Champions League a ter futebol feminino ao mais alto nível. Há um desenvolvimento, desde que eu me lembro de existir o futebol feminino, até na qualidade do jogo e na importância, que é óbvio, quanto mais importância se dá, mais ele se vai desenvolver. Para um maior desenvolvimento tem que haver pessoas especializadas nisso, naquilo que é a realidade do futebol feminino. E eu não sou essa pessoa neste momento. Pedro, antes de devolver aí para você também, para seguir esse nosso papo, eu vou passar uns números que a gente tem aqui no estúdio. Já logo de início falamos com o Boto a questão dos técnicos portugueses no Brasil. A gente traz desde 2019 quantos técnicos a gente tinha estrangeiros no país e quantos deles eram portugueses. Em 19, 2 estrangeiros e 1 português. Em 20, 7 estrangeiros para 3 portugueses. Em 21, 8 estrangeiros para 2 portugueses. Em 2022, eram 11 estrangeiros para 5 portugueses. O recorte de 2023 é o que chama mais atenção. No total de 15 estrangeiros, 9 treinadores eram portugueses. No ano passado, em 13 de estrangeiros, 6 portugueses. E hoje, em 8 total de estrangeiros, 4 treinadores portugueses. A gente falando da elite do futebol brasileiro, tá? E aí, até para entrar contigo também, Boto, na questão do Felipe Luiz, os números dele desde a estreia no Flamengo. 22 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 1 derrota apenas. Um aproveitamento de pouco mais de 77%. 38 gols marcados para 12 sofridos e 2 títulos. Esses números com o time principal e sem contar amistosos. Mostramos aí como nos últimos anos, né, veio crescendo. O Boto até cita essa questão do sucesso que os portugueses tiveram aqui no Brasil, talvez muito por conta do que você mesmo disse, né, Boto, dessa falta até de estrutura técnica no trabalho, enfim.
Você chega com uma nova diretoria nesse Flamengo e havia nessa transição a dúvida se de fato Felipe Luiz ficaria ou não. Você participou até dessa decisão em ficar com o Felipe Luiz no cargo como treinador do Flamengo? E aí, se sim, por que a escolha dele, né? Um jovem treinador, a gente viu como impactou muito rapidamente o trabalho dele nesse elenco, mas um cara que na visão de vocês também é muito promissor e tinha esse perfil até do que vocês gostam para trabalhar. Gostaria que você explicasse um pouquinho essa relação e essa escolha pela permanência do Felipe. Ainda bem que me dá a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que quando falei isso fui mal interpretado. E volto a referir, quando comecei a falar com o BAP sobre a possibilidade de vir para aqui, uma das questões que eu coloquei, porque para mim não faz qualquer sentido eu ser o diretor técnico e não trabalhar com um treinador que eu confie, que tenha a mesma maneira de pensar que eu, não faz qualquer sentido. Isso para mim, é meio caminho andado para o insucesso. Eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. Posso-vos dizer que nessa altura nem o Filipe era treinador do Flamengo, do time principal. E depois, como é óbvio, porque haviam essas conversas, eu segui ao Flamengo de uma forma atenta, estudando não só o elenco, mas estudando também aquilo que o treinador ia dando. E desde muito cedo percebi que, para a realidade do Brasil, ele era muito diferenciado mesmo. Ouvia com muita atenção as coletivas, não é? As coletivas que ele fazia, que dão muitos indicadores para quem ouve com muita atenção sobre os conhecimentos técnico-táticos de um treinador. E quando chegou à altura de termos que tomar uma decisão, tal como o BAP me tinha prometido, passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. E hoje, eu volto a dizer isto, também acho que já disse isto mais que uma vez, o Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível, e eu já trabalhei com alguns. E a primeira dessas características é ele ter a noção que tudo aquilo que ele foi como jogador de futebol, e que foi um jogador de altíssimo nível, tem pouco transfer para a profissão que ele tem agora. E quando tu tens isso bem claro na tua mente, é meio caminho andado para te tornares melhor técnico, porque isso vai-te obrigar a estudar, a ser inquieto, a perceber porque é que alguém faz isto e o outro faz aquilo. E ele é realmente alguém muito inquieto, alguém que tem uma sede de conhecimento enorme, e essa, para mim, é a principal característica dos grandes treinadores. Por isso eu dizer que ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. E isto não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muita valia, muito conhecimento. Se calhar nunca lhes foi dada, foram oportunidades para o demonstrar. E ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. E eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. Tá aí, nação! Separei aqui para vocês um corte bacana da entrevista coletiva do José Botto para os canais Disney. Cara, é o seguinte, hein? Eu já expliquei aqui no vídeo. Este vídeo em específico, galera, eu não pude colocar a imagem normal para vocês, tá? Então tive que arrumar um jeito aqui de trazer este corte para vocês.
Isso que é importante, né, cara? Não desisto nunca. Sempre eu dou um jeito de postar aqui os vídeos para vocês, tá bom? Quero agradecer aqui a todos vocês, rubro-negros, que deixaram o like, que comentaram, que compartilharam o vídeo. Você inscrito do canal, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Estou de olho em tudo para trazer aqui os vídeos que a imprensa fala do Mengão. Tudo que eles falarem do nosso Mengão, eu trago aqui para vocês na palma da mão. Ó, até rimou, hein? Valeu, galera. Tamo juntos. Flamengo só joga agora sábado e teve horário alterado. O jogo será depois das 18 horas, tá bom, galera? Então o Flamengo vai jogar, não só o Flamengo, todo mundo irá jogar depois das 18 horas por causa das temperaturas, por causa do calor que tá fazendo no Rio de Janeiro. Valeu? Saudações rubro-negras. Fui!